Ô professor, e quais ingredientes ali, além do babaçu, formam aí esse hambúrguer? Bom, além da farinha de coco babaçu, que é um dos ingredientes principais, nós temos a casca de banana. A casca de banana tem uma função muito importante, que é a de dar aquela textura fibrosa similar ao análogo de carne bovino, né? Doutora, quais os benefícios aí de uma forma geral desse projeto? A gente está falando praticamente de reaproveitamento, né? Evitar o desperdício de alimentos. Não só utilizar os resíduos, né, evitando o desperdício, mas também a gente está desenvolvendo produtos que garantem segurança alimentar. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. A força do agro, o Brasil que dá certo. Projeto sustentável transforma a coco babaçu em hambúrguer. Doutora Guilhermina Caires é pesquisadora e chefe adjunta de transferência de tecnologia da Embrapa Maranhão. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Joyce. Obrigada a você que nos assiste e que a gente tenha essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre o babaçu e as quebradeiras de coco babaçu daqui do Maranhão. Também com a gente Harvey Villa, que é professor da Universidade Federal do Maranhão. Prazer em recebê-lo, professor. Obrigado, Joyce. Prazer também participar aqui desse programa. O projeto utiliza o bagaço da amêndoa do coco babaçu para criar um hambúrguer que agrega nutrição, segurança alimentar e valorização da cultura regional. Doutora, como surgiu a ideia aí do projeto e como foi o processo de desenvolvimento? O projeto do desenvolvimento de hambúrguer faz parte de um conjunto de alimentos que a gente vem trabalhando em parceria tanto com a Universidade Federal do Maranhão, quanto com a Universidade Federal do Ceará, com outras unidades da Embrapa. Então, a Embrapa tem articulado esses projetos de desenvolvimento de alimentos com quebradeiras de coco desde 2017, 2018, por meio de consultas que nós fizemos com as quebradeiras de coco e elas indicaram a necessidade de desenvolver soluções tecnológicas para o aproveitamento integral do coco babaçu, inclusive dos resíduos. Então, faz parte desse conjunto de tecnologias alimentares, produtos alimentícios que a gente vem desenvolvendo em conjunto, tendo como nosso potencial parceiro aqui no Maranhão a Universidade Federal do Maranhão. Doutora, quebradeiras de coco, talvez seja um termo até novo aí para outras partes do Brasil, tão comum aí, é uma atividade aí regional. Explica para gente o que são as quebradeiras de coco, qual que é o papel delas nesse projeto? Quebradeiras de coco são mulheres extrativistas, muitas vezes também trabalham com produção agrícola, então são mulheres agroextrativistas, reconhecidas como comunidade tradicional. Então, são mulheres que vivem em áreas de ocorrência de babaçu, que é uma palmeira nativa onde o Maranhão tem a maior ocorrência tanto da palmeira quanto da produção de amêndoas. Essas amêndoas, elas são transformadas em alimentos pelo trabalho manual dessas mulheres e que, por meio desse trabalho, elas geram renda, mas principalmente elas conservam o babaçu na paisagem, no meio ambiente. Essas mulheres são nossas parceiras no desenvolvimento desses produtos em que, por meio de ciência, tecnologia e inovação, a gente consegue reunir parceiros, agregar parceiros para o desenvolvimento dessas soluções tecnológicas que agregam valor ao que elas já fazem, ao trabalho tradicional que elas vêm desenvolvendo aí ao longo de décadas aqui no Maranhão e em outros estados onde existe a ocorrência da palmeira babaçu.
Veja só, a pesquisa, a academia, né, precisam dos parceiros, dessas mulheres extrativistas aí, do agro, para poder criar novidades. Ô professor, e como que funciona a parceria entre aí os pesquisadores e essas comunidades tradicionais aí do Maranhão? Bom, a parceria vem em conjunto com a Embrapa e veio por parte da Guilhermina, né, e com respeito ao desenvolvimento dos produtos. Acho que a Guilhermina pode responder muito melhor aí como iniciou essa parceria. Por favor, doutora. Aqui no Maranhão, a gente tem uma série de áreas de atuação, porém, especificamente para essa área de engenharia de alimentos, tecnologias de alimentos, na unidade Embrapa Maranhão, nós não dispomos desses profissionais. E sim, a gente acessa esses profissionais, né, esses colegas em outras unidades da Embrapa. Mas, no nosso entendimento, era muito importante termos um parceiro institucional daqui do Estado e encontramos na Universidade Federal do Maranhão uma equipe de professores dessa área de alimentos, que trabalham com alimentos, e que foi possível trazer para a nossa equipe técnica e trabalhar em parceria. Então, por meio desse reconhecimento da rede de parceiros da Embrapa e principalmente o perfil de profissionais para atuar dessa forma, né, de conhecer a comunidade, de ir até as comunidades, de conhecer o meio de vida, o modo de vida tradicional, o modo de trabalho. Então, a gente precisa de profissionais que tenham esse interesse e que tenham também essa curiosidade de conhecer melhor esse tipo de trabalho em interação, em intercâmbio de conhecimentos com essas populações, com essas mulheres do Babaçu. Ô professor, e quais ingredientes ali, além do babaçu, formam aí esse hambúrguer? Bom, além da farinha de coco babaçu, que é um dos ingredientes principais, nós temos a casca de banana. A casca de banana tem uma função muito importante, que é a de dar aquela textura fibrosa similar ao análogo de carne bovino, né? Nós temos também feijão verde, que vai dar essas características e vai dar esse conteúdo proteico que precisa a carne análoga de hambúrguer. E também tem elementos ligantes, como farinha de arroz e temperos, que fazem e dão aquele sabor característico, uma carne de hambúrguer análoga. Agora, professor, como que é a comparação nutricional aí em relação a outros hambúrgueres também vegetais? Então, nós conseguimos ter um hambúrguer com aproximadamente 12 a 15% de proteína, que de certa forma é algo bem aceitável comparado aos outros produtos que nós temos no mercado. Então, temos um produto que é praticamente utilizamos resíduos da própria tecnificação do babaçu, e ao mesmo tempo transformamos em um produto, numa matéria-prima que tem boa aceitação, boas características e bom conteúdo nutricional, em tanto lipídios como proteína, carboidratos. Eles atendem conforme a norma. Não existe normativa hoje em dia para ser análogo, né? Mas em termos de conteúdo proteico, está bem similar aos produtos que têm análogo de carne bovina. Então, e eles têm conservantes, aditivos químicos? não. Todos os produtos que a gente tentou elaborar e que fizemos hoje com a tecnologia de processamento foi, de certa forma, produtos para consumo instantâneo, de pouco tempo de prateleira, e ao mesmo tempo os produtos que precisassem armazenar, nós tivemos foi tratamento térmico, pasteurização, tratamentos que não levam componentes químicos. É um produto perecível, então ele tem um pouco tempo de durabilidade, né? Deve ser armazenado como? Na geladeira, refrigeração?
Por exemplo, no hambúrguer, as análises que fizemos, ela pode se armazenar durante 3 meses a 6 meses, em condições de congelamento. Então, nós precisamos de um freezer, realmente uma temperatura baixa para congelar o produto, e somente quando for utilizado, ele tem que ser retirado para poder ser elaborado para consumo. Na realidade, quando a gente fala de conservantes químicos, por se tratar de um produto que não tem proteína animal, ele é menos perecível. Então, nós temos um produto que pode ser armazenado por um bom tempo, desde que as condições higiênico-sanitárias para a elaboração sejam as corretas. Doutora, quais os benefícios aí, de uma forma geral, desse projeto? A gente está falando praticamente de reaproveitamento, né? Evitar o desperdício de alimentos. Não só utilizar os resíduos, né, evitando o desperdício, mas também a gente está desenvolvendo produtos que garantem segurança alimentar, ao mesmo tempo em que são produtos inovadores. Então, a gente também disponibiliza tecnologias e demonstra que o babaçu pode ser associado à inovação, ao desenvolvimento de novas alternativas e também geração de renda, porque são produtos que podem ser comercializados, inclusive as quebradeiras de coco já comercializam em feiras locais, feiras regionais, né? Então, geram renda, geram riqueza, porque além do valor nutritivo, como o professor Harvey está colocando, existe um valor agregado pela identidade social e cultural desses produtos associados ao babaçu. Então, são alimentos, são produtos que guardam histórias, histórias de vida, histórias de trabalho, histórias de resistência, de luta dessas mulheres, dessas famílias, dessas populações para manter o babaçu na paisagem e tornar o babaçu como fonte de sobrevivência, porque ainda é muito comum associar o babaçu, os produtos do babaçu, à miséria, ao atraso. E ao transformarmos o babaçu em produtos inovadores, produtos que promovem geração de renda, autonomia, a gente mostra que a ciência pode ser inclusiva e podemos sim desenvolver tecnologias com essas populações, com essas mulheres, porque é por meio do intercâmbio de conhecimentos, de experiências que a gente vem desenvolvendo esses protótipos, ajustando formulações, e tudo isso são processos de aprendizagem coletiva. Tanto nós, técnicos, pesquisadores, os professores, quanto também o encontro desses saberes tradicionais com o nosso conhecimento técnico-científico. Então, são processos de aprendizagem onde todos nós saímos ganhando, porque sempre estaremos aprendendo. É um trabalho bonito que une aí a ciência, o trabalhador e torna aí esse produto um valor imensurável. Sua audiência é muito importante, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clezão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clezão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023,
Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto. Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clesão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professor Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Doutora, como falávamos aqui antes do intervalo, então tem um impacto econômico importante aí nas comunidades, né, de quebradeiras. A senhora já colocou que elas estão inclusive comercializando aí no comércio local, nas feiras. Exatamente. Inclusive, elas participam de programas institucionais de merenda escolar, participam também de alguns programas onde é possível viajar para a comercialização desses produtos em feiras, intercâmbios regionais. Então, só para você ter uma ideia, hoje, né, o preço médio do quilograma das amêndoas, né, que gira aí em torno de R$ 6 pelos programas institucionais de subvenção, se transforma esses resíduos em produtos que têm valor agregado. Então, hoje, um hambúrguer de 90 gramas ele pode ser vendido em média de R$ 15. Né? Então, assim, a gente está utilizando resíduos de alimentos, como o professor Harvey falou, né? O resíduo que são as cascas das bananas, que são utilizadas para a produção de outros alimentos, o resíduo da amêndoa, né, que a gente chama também de torta de babaçu. Então, a gente está utilizando resíduos de alimentos para gerar renda. Então, o impacto econômico que isso tem também junto a esses grupos é muito importante, porque a partir dos resíduos a gente está gerando renda, gerando riqueza, mais do que isso, gerando autonomia, motivação para que seja continuada essa atividade, essa tradição, mas de uma forma inovadora, de uma forma associada à riqueza que representa o babaçu e as quebradeiras de coco para o estado do Maranhão. Mantém a tradição com inovação. Professor, além desses programas que a doutora colocou aqui, tem algum específico de capacitação para a produção do hambúrguer? Então, nós temos, na realidade, tudo o que a gente fez durante a pesquisa foi transferência tecnológica. Então, todos os processos que nós fizemos foi de forma inversa. Nós fizemos a pesquisa dentro das próprias comunidades. Observamos os locais onde eles elaboraram os produtos, observamos a infraestrutura, observamos os insumos, os materiais, e com base no que eles tinham de infraestrutura, nós adaptamos essa tecnologia e, ao mesmo tempo, criamos cartilhas para a elaboração de cada um desses produtos que nós fizemos. Então, nós temos, além dessas cartilhas, nós temos os vídeos de preparação,
nós temos manuais de como fazer esses insumos, o bom trato de cada um desses insumos, mesmo sendo resíduos, como eles têm que ser higienizados, como eles têm que ser tratados também, como eles devem ser processados, o tempo de processamento, nós temos a quantidade de cada uma dessas matérias-primas que vai em cada um desses produtos. Então, tudo que a gente fez com essa transferência tecnológica foi no próprio local e, ao mesmo tempo, foi criado esses mecanismos em forma de manual, em forma de videoaulas, que já fica à disponibilidade para as próprias comunidades. Inclusive, um fato assim, muito importante dessa pesquisa é que essas próprias comunidades que foram já capacitadas, elas são fomentadoras de conhecimento. Então, elas hoje em dia capacitam outras comunidades para poder elaborar esses mesmos produtos. Então, ela replica a tecnologia que foi elaborada para as outras comunidades. E caso precisarem da própria universidade, da Embrapa, nós entramos em contato, avaliamos, analisamos e mostramos novamente qual que seria a melhor forma de processamento. Doutor, aqui nós temos a Embrapa e a Universidade promovendo cultura, educação, economia, preservando e valorizando a cultura das comunidades quilombolas e tradicionais, né? Tudo por meio do agro. Exatamente, e também temos parceiros da iniciativa privada, porque em paralelo a gente precisa trabalhar com a identidade visual desses produtos, com embalagens, então temos também parceiros que atuam em toda essa forma de apresentação do produto. Então é uma rede social, técnica que se forma em torno desses produtos do Babaçu, que é justamente para fortalecer e dar divulgação, visibilidade, o quanto esses produtos do campo podem ser inovadores. É isso mesmo que você falou, é a tradição com inovação. Doutora, quantas mulheres mais ou menos aí participam do projeto atualmente? Nós temos trabalhado com 3 comunidades onde existem agroindústrias comunitárias e que são os nossos laboratórios. E como o professor Harvey comentou, o mais interessante é que depois que elas aprendem e dominam a tecnologia, dominam as formulações, elas mesmas podem ajustar de acordo com um grupo específico e ter sua própria formulação, mas são elas que depois transferem esse conhecimento para outras mulheres. Então, nesses 3 grupos, nós temos em média 40 mulheres, 40 famílias envolvidas, porque quando existe maior demanda por comercialização de um ou outro produto, elas acionam também filhas, maridos, filhos, né, para colaborar na produção desses alimentos. Então, em média, 40 famílias entre essas 3 comunidades que a gente vem atuando mais intensamente. Já só elas aprendem, né, e compartilham, porque o conhecimento precisa ser compartilhado. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, você que está cansado de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é pra você. É isso aí, Caut. Isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos, que é uma forma revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Então isso daqui, ó, você não precisa mais, tá bom? Uma única cápsula trazendo o conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. É isso aí, vejam só, com o Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea,
cúrcuma para aliviar as dores, creatina para fortalecer os músculos, colágeno tipo 2 para as cartilagens, MSM para reduzir os inchaços, clorela para o fígado e vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. Então ligue 0800 291 2200 e peça o seu Vitais 7.1 e você pode e deve usar junto com Ora Pronobis, que você já está acostumado. E atenção, as primeiras 100 pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto, vão ganhar o Ora Pronobis solúvel de brinde para experimentar e ainda vão levar esse umidificador de ar de brinde. Não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitais 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Ligue 0800 291 2200 e mude a sua vida hoje. Vitais 7.1 e pronto, Cauti. Ô professor, tem outras utilidades aí para essa palmeira, pro coco, além do hambúrguer? O hambúrguer acho que é um produto mais de maior valor agregado que vocês conseguiram desenvolver. Mas que outras utilidades ele tem? Hoje, eu acho que o Maranhão é o estado que mais valoriza a cultura do coco-babaçu e seus subprodutos, tanto como o mesocarpo, como a parte da amêndoa, como a extração do próprio óleo da amêndoa, o azeite da amêndoa, são elaborados diversos produtos. Hoje nós temos análogo de queijo, que foi desenvolvido através de parceria com a Embrapa do Ceará. Temos a própria farinha da amêndoa de babaçu, que foi, na realidade, isso é um resíduo que é proveniente da extração do azeite de babaçu. Então, essa farinha normalmente era jogada como ração animal. Lógico que tem um valor também agregado você indo para a ração animal, mas ele tem alto conteúdo de nutrientes ainda, e com isso a gente consegue desenvolver novos produtos. Um desses foi hambúrguer, mas também pode ser utilizado para produto de panificação, como substitutos à farinha, que contém glúten, né? A farinha de trigo. Então, nós temos um produto de alto valor nutricional e que, ao mesmo tempo, já também entra num nicho de mercado que hoje em dia é super valorizado, que é o produto com pessoas intolerantes, principalmente ao glúten. Então, tem diversificação de produtos que nós podemos fazer, elaboração de inúmeros produtos, mas o mais importante é que essa tecnologia que foi desenvolvida através da elaboração desses novos produtos, ela seja replicada e que isso gere uma economia circular dentro das próprias comunidades. Então, o foco é, aos poucos, ir desenvolvendo os produtos, mas uma vez que seja verificado que essa tecnologia levou uma renda e que tem um ciclo de economia circular bem favorável para as próprias comunidades. Economia circular promove o social, doutora, e a preservação florestal, né? E aí proteção dos ecossistemas locais, que é super importante. Exatamente. Infelizmente, o babaçu, para alguns produtores, ele ainda é percebido como praga. E por meio de projetos deste tipo, a gente mostra que é possível manter o babaçu na paisagem, interagir a palmeira babaçu com outras atividades agrícolas e pecuárias e, mesmo assim, ainda gerar renda mantendo o babaçu na paisagem. Então, com esse tipo de projeto, a gente associa a preservação, a conservação com geração de renda, mantendo essa palmeira no meio ambiente, nas áreas de ocorrência onde existe, sem deixar de ter ganhos econômicos com outras atividades agropecuárias. Professora, a produção aí deve ser uma produção pequena, provavelmente, né? É comercializado aí localmente, mas tem potencial para expandir, né? A ideia é que esses produtos, uma vez que a gente elabora eles tenham um estudo microbiológico e nutricional.
com o intuito de ter um selo de certificação, seja estadual, seja local, ou seja federal. O principal, nosso principal assim, inconveniente é que existam um tipo de medidas ou de normativas que valorizem essa cultura artesanal de povos originários. No caso, nós estamos trabalhando com comunidades tradicionais quilombolas. Se tivesse um certificado artesanal, onde se certifique por meio da própria universidade que esses produtos têm condições de elaboração corretas conforme a norma técnica, que o conteúdo nutricional está correto e adequado conforme as normativas que existam análogas, possa ser expandido esse produto. Mas nada implica de comercializar, só faltaria que realmente tivesse essa expansão desse conhecimento, porque já tem as cooperativas que elaboram os produtos e hoje em dia o transporte, a logística de transporte já está muito bem desenvolvida para poder chegar a esses produtos em condições adequadas para o consumo. Essa é a força do agro transformando a vida das pessoas, seja no campo, na cidade, afinal, agro é vida. Doutora Guilhermina, muito obrigada pela sua participação aqui. Muito obrigada também. E a gente convida agora você para vir aqui conhecer os produtos, os alimentos à base do babaçu aqui no Maranhão, aqui com as comunidades de quebradeiras de coco. Muito obrigada e a gente espera em breve vir novamente para contar boas notícias sobre o que acontece no campo e na cidade aqui do Maranhão. Convite aceito. No próximo programa, então, vamos mostrar aí em loco tudo o que pode ser feito com o babaçu. Professor Harvey, foi um prazer recebê-lo. Um prazer igualmente, obrigado pelo convite. Gratidão a você que nos acompanha, siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.